É a última revisão. Vamos revisar os nossos coadjuvantes. Na nossa primeira aula, vimos sobre as corajosas Cifra-e-Boá. Na segunda aula, aprendemos bons conselhos com Jetro. Na terceira aula, nós aprendemos que coragem não tem nada a ver com idade, com Caleb. Na quarta aula, a gente falou sobre a inveja de Asaf. Na quinta aula, a gente viu sobre Nabal e a raiva. Na sexta aula, a gente falou um pouquinho sobre Nabote e o rei Acabe. Já na sétima aula, a gente viu que não dá para se calar com os leprosos de Samaria. Na oitava aula, a gente viu que Micaías falou demais. Na nona aula, a gente viu Baruque e a sua bondade. E na décima aula, a gente viu a outra bondade de Ebed-Meleque. Na 11ª aula, a gente viu que Tomé viu para crer. E a gente não tem que ver para crer, não. A gente tem que crer no Senhor Jesus e tá muito bom. E hoje, vamos conhecer o último coadjuvante. O último coadjuvante que fechará esse semestre. Quem será? Pam, pam, pam! Fique ligadinho. Na aula de hoje, não perca um segundo dessa aula eletrizante. Olá, crianças! Tudo bem? Desculpem, eu estava aqui estudando um pouquinho sobre a palavra de Deus e tudo que ela tem a nos ensinar. Mas também estava aqui me deleitando com um cafezinho. Eu gosto de um cafezinho. Não sei se é a bebida preferida de vocês, mas ele fortinho, assim, com pouco açúcar. É uma delícia. Mas esse café, antes de chegar aqui na minha xícara, como será que ele era, hein? Que tal a gente estudar algumas coisas que sofreram modificações? O café não era assim líquido e docinho antes de chegar aqui. Acho que ele era diferente. Assim como outras coisas que a gente também consome. Que tal agora a gente sentar e ver um pouquinho sobre isso, tá bom? Enquanto a gente vê, eu vou continuar aqui no meu cafezinho.
quantas transformações nós não vimos, não é mesmo? Bom, mas antes de saber o que essas transformações têm a ver com a história de hoje, o personagem, o coadjuvante de hoje, nós vamos orar, ok? Então feche os seus olhos e ore junto. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por esse dia e porque Jesus Cristo veio para mudar a nossa vida. Que a aula de hoje seja mais um momento de aprendizado da sua palavra. Te pedimos a sua bênção e a sua orientação. Em nome de Jesus. Amém. Então, crianças, hoje nós vamos estudar mais um coadjuvante, mais um personagem, né, nessa trajetória que a gente está fazendo aí com a vida de alguns coadjuvantes da Bíblia. Hoje nós vamos relembrar uma história que nós vimos algum tempo atrás e que teve assim uma participação super especial de alguém que a gente conhece. A atuação dessa pessoa foi muito bacana. Olha só na sua telinha. Isso mesmo! Hoje nós vamos falar de Onésimo, né? Algum tempo atrás, nós fomos agraciados com uma aula super especial do pastor Cláudio, né? Aqui no Ministério Infantil da IPVM. E hoje nós vamos relembrar mais um pouquinho da vida de Onésimo. Onésimo, ele era escravo de Filemon. E esse seu nome, que é um pouquinho diferente, né? Ele significa útil, né? O significado de Onésimo é útil. E esse homem, ele era escravo então de Filemon, um homem muito rico, cheio de posses lá na cidade de Colossos. Mas Onésimo fez alguma coisa que não foi legal. Furtou algumas coisas de Filemon e por isso ele foi preso, né? Ele cometeu um erro e aí ele foi preso. Só que chegando na prisão, quem mesmo Onésimo encontra? Vamos lá voltar à história que o pastor Cláudio contou pra gente para ver se a gente lembra. Olha aí. Olha, você já deve ter ouvido bastante falar dessa pessoa. Você sabe quem é? Um homem trabalhador na obra do Senhor, um grande missionário que pregou Jesus, que ajudou pessoas, que plantou várias igrejas e vários grupos pequenos. Nós estamos falando de Paulo. Lembram-se quem é este? Este é o apóstolo Paulo. Muito bem se você lembrou, mas se você não lembrou, não tem problema não, que a gente vai ver hoje. Paulo conversou muito com Onésimo na prisão e lá a vida de Onésimo mudou. Onésimo deixou de ser um homem que furtava, que fazia coisas erradas, né? Mas a transformação pelo amor de Jesus alcançou a vida de Onésimo lá, na prisão. E Deus usou a vida do apóstolo Paulo para isso. Onésimo, então, ele passa a ser pertencente ao corpo, à família de Cristo, porque ele recebe o amor de Jesus. E essa transformação mexeu muito com a vida de Onésimo, né? Ele era um outro homem, um novo homem. Um homem que acreditava e podia experimentar de pertinho o amor de Deus. Bom, mas algo também especial viria a acontecer na vida de Onésimo. O próprio apóstolo Paulo, ele escreve uma carta para Filemon. Filemon, além de ter muitas posses, de ser um homem muito rico, ele também tinha um coração muito bom. E é sobre o amor de Deus que nós vamos falar, né? Paulo então escreve uma carta a Filemon,
pedindo para que Filemon, olhem só o pedido do apóstolo Paulo, pedindo para que Filemon ele recebesse novamente Onésimo na sua casa, mas que não recebesse mais como um escravo ou alguém que trabalhasse para ele. Não. O pedido do apóstolo Paulo foi que ele recebesse Onésimo como um irmão na fé. E que, se Onésimo tivesse devendo alguma coisa para Filemon, o próprio Paulo arcaria então com todas as despesas. Gente, que pedido difícil, né? Imaginem só a situação de Filemon, né? Ele manda para a prisão alguém que furtou as suas coisas, alguém que era seu escravo, e de repente ele tem que receber essa pessoa de volta com perdão e não mais como escravo, mas sim como irmão. Bom, foi o próprio Onésimo que levou a carta até Filemon. Aí vocês imaginem a situação, né? Eles dois, um de frente para o outro. Os corações como estavam. A milhão dos dois. Imaginem, né? Filemon tá lá na sua casa, na sua grande fazenda, nas suas propriedades. De repente ele vê Onésimo chegando, aquele homem que o roubou, que ele tinha mandado prender. E esse homem chega com uma carta. Por outro lado, imagine Onésimo, que tinha saído dali para ir direto para a prisão, porque ele tinha feito uma coisa errada. E ele chega com uma carta com um pedido tão grande daquele, né? Como Paulo havia pedido para Filemon. Bom, Filemon então pôs-se a ler a carta. E os corações voltam a bater muito forte. E Filemon lê a carta de Paulo. E a carta de Paulo deixa muito claro que o pedido que ele faz a Filemon é porque ele conhece Filemon e sabe que Filemon, sim, saberia perdoar, saberia cuidar de Onésimo, né? Saberia como tratar aquela situação. A Bíblia não deixa muito claro o que aconteceu depois, mas nós sabemos que Filemon era um homem de oração, era um homem que transbordava o amor de Deus. Então Onésimo com certeza foi recebido de volta naquele lugar, mas não mais como um escravo, e sim como um irmão, e um irmão na fé. Lembra aquela comecinho da história, de onde a gente viu que veio tudo aquilo, como passou por transformações? Foi exatamente isso que aconteceu na vida de Onésimo. Ele deixou de ser um escravo para ser um irmão na fé. Houve muita transformação. E essa transformação não foi feita por uma máquina que extrai o suco da laranja. Não foi feita por uma máquina que transforma ferro em escultura. Não foi feito por uma máquina que transforma qualquer coisa, qualquer matéria-prima em outra coisa. Não. Essa transformação, ela veio pelo amor que Jesus, pelo amor que Deus tem por mim, tem por você e teve por Onésimo também. Então, crianças, a história de hoje, né? A transformação que a gente viu na vida de Onésimo, a gente só pode ver porque ela é vinda de Deus. Pegue a sua Bíblia, nós vamos ler mais um pouquinho. Crianças, Deus nos perdoa. Abram lá a Bíblia de vocês no livro de Isaías. Será que a gente sabe onde é Isaías? A tia Deb sempre lembra uma musiquinha, né, que tem todos os livros da Bíblia. Que tal a gente dar uma paradinha e vamos louvar? Vamos aprender
ou relembrar os livros da Bíblia neste momento? Vejam só. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Rute, Samuel, Reis e Crônicas, Esdras, Neemias, Ester, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias e Lamentações, Ezequiel e Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias e os 39 livros, então, do Velho Testamento a questão. Eu amo a minha Bíblia, ela é a palavra de Deus. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus, Tiago, Pedro, João, Judas e Apocalipse de João e os 27 livros, então, do Novo Testamento a questão. Muito bem, é bom a gente relembrar, não é mesmo? Isaías, então, tá lá no Antigo Testamento, tá bom? Então, pegue aí sua Bíblia. Isaías, capítulo 55, o verso 7 nos diz assim. Eu vou ler aqui na minha, tá bom? Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Nesse exato momento que você está ouvindo essa aula, como é que está o seu coração? Cheio de alegria, de paz, de bondade, de domínio? Ou seu coração está cheio de raiva, ódio? Examine-se agora. Pense como é que você está agora. Será que você consegue perdoar aqueles momentos em que não foram legais com você, não te derrubaram, pegaram alguma coisa que era sua, te falaram alguma coisa que te chateou? Será que é isso que tem dominado os seus pensamentos? Ou será que mesmo acontecendo essas coisas na nossa vida, a gente consegue deixar para trás? Nós só conseguimos perdoar porque nós fomos perdoados primeiro. Nós pecamos, mas Deus, em sua infinita bondade, em seu amor que não é possível se medir, nos perdoou, mandou Jesus, que levou todos os nossos pecados. E por conta desse ato de amor, o maior ato de amor de toda a humanidade, é que nós podemos ser perdoados e um dia viver com Deus na eternidade. Mas e você? Nós somos imitadores de Cristo. Será que nós também conseguimos perdoar? Será que essas coisas que têm chateado você ficam sempre assim na sua mente? Ou você já se esqueceu?
ou você já transformou? Você passou de raiva para perdão? Pense nisso. E se algo ainda me incomoda, ore. Ore a Deus para te ensinar e te ajudar a perdoar. Porque você e eu já fomos perdoados por Ele. Vamos orar, crianças, pedindo para que Deus mantenha os nossos corações firmes e que transforme as nossas vidas. Então, feche seus olhos e nós vamos orar. Senhor Deus, nós te pedimos, ó Pai, perdão por todos os pecados que cometemos. E te pedimos também que o Senhor nos ensine a perdoar, que o Senhor transforme nossas vidas como o Senhor transformou a vida de Onésimo. Que a sua palavra faça diferença na nossa vida e que as pessoas vejam isso e que todos os nossos atos, pensamentos e ações sejam para glorificar o teu nome. E em nome de Jesus que nós te oramos. Amém. E agora me digam, como é que está a sua revista? Nós já estamos chegando no final dela. Semana que vem já será a nossa última aula. E olha lá, vou te deixar uma dica muito especial. Essa última aula nós vamos relembrar tudo que a gente já estudou. Então, se você ainda não fez todas as tarefas, vai lá, coloque tudo em dia. Se tiver dúvida, pode ligar pra gente, tá bom? Enfim, tá bom? Mas não deixe de estudar, não deixe de fazer. E fica aqui na sua telinha as respostas da última tarefa. Crianças, uma excelente semana. Famílias, muito obrigada por sempre estar conosco, tá bom? Então, até domingo que vem. Tchau, tchau.